Ô, Marcos, o pessoal tá... Agora sim, estamos ao vivo. Muito boa noite para todos que estão aqui nos aguardando. Nós tivemos um pequeno atraso com questões da internet, mas estamos aqui, tá? Hoje a gente tem uma convidada especial, doutora Maria Tereza. Marcos Vinícius, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão entrando. Eu me chamo Jana. Boa noite, obrigada por ter aceitado o nosso convite de compartilhar conhecimentos com a gente. Eu me chamo Janaína, sou bióloga e a gente vou dar espaço aí para ficar bastante tempo com a doutora Maria Tereza. O Marcos vai falar para a gente alguns avisos e vai apresentar a doutora Maria Tereza para a gente aí, com bastante, né? Fala, Marcos, qual vai ser bastante. Como é que ela tá? Com bastante animação da gente ter essa presença aqui com a gente hoje, tá bom? Vamos lá, Marcos. Beleza. Boa noite, Janaína. Boa noite, doutora Maria Tereza Destro. Boa noite a todo mundo que está aqui, todo mundo que está online no engarrafamento, nessa chuva horrível que está aqui no Rio e em São Paulo. E para todo mundo que vai depois olhar a nossa palestra, vai ver a nossa palestra com calma no YouTube, que estará disponível daqui a 4 dias em 5 línguas. Então, você pode escolher as línguas que a doutora Maria Tereza estará falando, transmitindo conhecimento para nós. Bom, como a Janaína já fez uma breve introdução, né? Mas vamos lá. Lembrando aqui, a nossa intenção do canal é transmitir conhecimento. Então, nós trabalhamos levando saúde, levando toda a nossa área de saúde, né? Que envolve a microbiologia, imuno, protozoário, a virologia, a micologia. E aí, vamos falar hoje sobre vou retornar, né, Jana, a microbiologia de alimentos, que é um assunto bem recorrente aqui da gente, a gente já trouxe bastante gente aqui. Algumas alunas da doutora Maria Tereza já estiveram aqui. E aí, para mim, é muito, como eu posso falar assim, muito orgulho meu, né, de ter trabalhado junto com a doutora Maria Tereza, que é um ícone, né? Podemos falar assim, da microbiologia de alimentos no Brasil e no mundo. Foi gente, quem está aí não sabe que a contratação dela foi demorada. Foi demorada alguns anos para a gente tentar fazer a Maria Tereza aparecer aqui, mas ela conseguiu. Doutora Maria Tereza, professora doutora, né? Agora consultora, né? Ela era professora doutora da USP, formou milhares de microbiologistas em alimentos, né, por esse Brasil. E hoje, para quem tiver a sorte, né, doutora Maria Tereza, é uma empresa ou um local, né, onde a doutora Maria Tereza está fazendo consultoria. Então, é um orgulho para a gente ter a doutora Maria Tereza aqui, essa pessoa muito ocupada, que viaja o mundo inteiro, e está hoje em São Paulo, congelando, falando com a gente aqui. Doutora Maria Tereza, muito obrigado. Boa noite, Marcos. Boa noite, Janaína. Obrigada pelo convite. Boa noite. O Marcos é um pouquinho exagerado, só um pouquinho, né, gente? Vocês não dão muita pena, não. Mas é uma alegria poder estar aqui e falar de um assunto que me é muito grato, porque ultimamente, já não tão ultimamente, nos últimos anos, a gente tem ouvido muita gente falar umas coisas sobre microbiologia de alimentos e que falta um pouco de base científica para poder afirmar se aquilo lá é verdade ou não. Então, foi pensando nisso que eu planejei essa apresentação. Não é uma apresentação científica, tá? É um bate-papo, se alguém quiser. Eu não sei como funciona, se eles mandam pelo chat, conversa, ou se isso, pode... Isso, pessoal que tiver... que a gente ficou até emocionado apresentando você, né? O pessoal que tiver dúvidas, entra no chat, manda as perguntas. A gente vai fazendo por ordem de chegada as perguntas aqui para a doutora Maria Tereza, tá? Se por acaso não der tempo de fazer, a gente vai pegar as perguntas e mandar para ela, ela vai responder depois, e a gente vai publicar isso lá no Instagram da gente. Você me passa a pergunta, porque se eu estou falando, eu não consigo ficar olhando. Tá bom. Sim, pode deixar. Estou monitorando aqui, sem problema. Então, vamos começar, meninos? Vamos. Então tá. O tema, então, são mitos e verdades. Eu acho que seria melhor fato ou fake, que é o da moda, né? Mas mitos e verdades também servem. E a gente tem que lembrar que os micro-organismos
não são todos maus, não são todos ruins, como às vezes as pessoas falam. Tem coliformes no corrimão. E o que isso quer dizer? Não quer dizer nada, desculpa. Então, a gente tem que lembrar que o nosso corpo ele é recoberto de micro-organismos. E isso nos dá a possibilidade de sair ao sol, isso nos dá a saúde da pele, mais um monte de coisas, sem contar os que estão no intestino, que são fundamentais para a nossa vida. Agora, com o microbioma, né, que se fala muito do problema de alimentação de micro-organismos no intestino. Então, a gente tem que lembrar que eles não são todos ruins. A gente tem na área de micro de alimentos aqueles que a gente quer, que a gente precisa. Por exemplo, para garantir a nossa cervejinha de sexta-feira, a gente, para garantir o vinho, pão, leite não, queijos e derivados. Então, nós precisamos dos micro-organismos para fazer essa produção desses alimentos. E não está entrando movimento. É da plataforma. E temos os indesejáveis, que são aqueles que vão... Gente, ele é meio rebelde, né? Os indesejáveis, que são aqueles que vão causar deterioração do alimento ou podem até causar doença ou mesmo morte de quem consumia aquele alimento. E isso a gente não quer. São esses que a gente não tem interesse e não quer saber deles. Faz de tudo para se livrar. Um outro ponto que a gente tem que lembrar é que os micro-organismos, eles estão por todos os lados. E quando a gente fala de produção de alimentos, não é diferente. Eles vão estar nas superfícies de contato com o alimento, elas podem estar sujas ou estar limpas, mas vão ter micro-organismo. Está na gente, está nos animaizinhos de casa, vem nos alimentos, está na terra, na água. Então, os micro-organismos têm várias opções para chegar no alimento. E a gente tem que, então, tomar cuidado com isso. Mas a gente tem que lembrar, principalmente, que para nós termos um problema com o micro-organismo, seja deterioração ou para causar uma doença, nós precisamos de alguns fatores. Nós precisamos ter nutrientes, os alimentos têm. Nós precisamos ter uma certa quantidade de água que vai permitir a multiplicação deste micro-organismo. Nós precisamos de uma atmosfera que seja adequada àquele micro-organismo. pH também, que é fundamental para o micro-organismo poder multiplicar. Tudo isso estando bom, nós ainda precisamos de mais 2 fatores, tempo e temperatura. Porque se nós não dermos tempo para o micro-organismo se desenvolver e nem temperatura adequada, não vai acontecer nada. Nós vamos estar na condição inicial do problema, tá? Ou da contaminação. E quando tudo isso está perfeito, nutriente, pH, oxigênio, atividade de água, tudo disponível, nós vamos ter aquela curvinha clássica, né? Que depois de um pouco de tempo, o micro-organismo se adapta e sobe e multiplica pra caramba. É isso aqui que a gente tenta evitar. É isso que a gente tem que evitar para garantir a segurança de um alimento. Quando a gente fala de micro de alimentos, ai, que triste, nada tem movimento. Vou ficar muito triste, muito. Tudo que está abaixo de 4 graus ou acima de 60 graus não permite a multiplicação da maioria dos micro-organismos de importância para a microbiologia de alimentos. Aqui, a gente está falando da maioria. Nós temos, por exemplo, um patógeno como a Listeria monocytogenes que cresce a temperatura de refrigeração, tá? Mas a maioria vai crescer, vai se multiplicar nessa faixa entre 15 e 50 graus. Então, isso é super importante da gente lembrar. Agora, a gente tem que lembrar que, se nós tivermos condições favoráveis, nós vamos ter
a geração do micro-organismo a cada 20 minutos. Uma coli, por exemplo, em 20 minutos ela consegue se multiplicar. E depois de 24 horas, a gente vai chegar até 10 a 10 unidades formadoras de colônia por grama. E como é que a gente vai controlar esses micro-organismos? Simples. Cuidados com o armazenamento, com a limpeza do local onde se armazena e você prepara esse alimento, com a higiene, tanto a higiene do ambiente de preparo de alimentos, como a higiene pessoal. É fundamental a higiene pessoal. E cuidados também com o transporte desse alimento, que muitas vezes a indústria de alimentos toma todo o cuidado para te entregar um produto refrigerado adequado, e o que acontece? A gente bota atrás do carro e esquece, né? Então, o ideal, quando você tem um alimento refrigerado, é sair do supermercado, colocar no carro e, preferência, numa caixa ou numa bolsa térmica. Mas, se não tiver, chegar em casa e imediatamente guardar esse alimento, que tem que ser mantido refrigerado, já na geladeira, para manter essa cadeia de frio. Não é para pegar, botar o carro, passar no supermercado, fazer as compras, botar no carro e levar a criança para aula de balé, para aula de natação, para aula de inglês, para aula de Kumon, por raio, e a comida refrigerada ficar atrás do carro. Principalmente se a temperatura estiver como estava semana passada aqui em São Paulo e aí no Rio, que estava boa para fritar ovo no asfalto. Né? MT, quem nunca chegou em casa e a manteiga virou leite? Escorrendo do pacotinho, melecando tudo que estava lá dentro. Quem nunca chegou em casa e o sorvete estava todo virou água? Todo mundo, já aconteceu com todo mundo isso. Então, mas o lance do sorvete da manteiga é o menos pior. O problema é a carne, que devia estar na geladeira, a linguiça, a salsicha. Essas daí são piores do que o sorvete, que só vai fazer meleca. Né? E você não vai tomar depois, que você puser para congelar, vai virar aquela. Você para, né? Fica aquela parte de gelo dura que não dá para fazer mais nada. Joga fora, não tem o que fazer. Jogar fora, exatamente. Um outro problema também comum é vai almoçar, né? Come uma baita feijoada, daí sobra. E aí pede para levar o que sobrou numa quentinha. Daí volta para o escritório e deixa em cima da mesa, esperando para levar para casa, ou pior, para comer no dia seguinte. Isso também quem nunca? Eu queria saber. Tá? Isso é um risco grande. Ou então aquela criatura que come na mesa de trabalho, porque não dá tempo de sair, porque não pode parar, porque a empresa é mais importante do que a saúde. Essa foto é boa. Essa foto aí, nossa, várias pessoas aqui, que estão vendo essa palestra aqui estão se sentindo representados. Que a história... Não posso parar para comer, eu tenho que comer aqui porque tem uma reunião, tem que fazer não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, não pode. Aqui a gente tem um sushi, tem uma salada de fruta fechadinha, assim, para crescer bastante porcariada. Ou então também aquela pessoa que leva o iogurte, porque é saudável, e deixa em cima da mesa do escritório, dá de manhã, desde que hora que chega até a hora que vai comer no meio da tarde. Isso é um risco, gente, isso não pode. O que é frio tem que ficar no frio, não pode ficar com ele fora da geladeira, tá? Aí temos um outro problema. É uma pena que não entraram as fotografias separadinhas. Mas aqui a gente tem um gato em cima da pia, checando a carne que está picadinha. Aqui a gente tem um cachorrinho muito fofinho que ele estava comendo pepino, olha, ele é vegetariano, ele estava com a boca em cima da tábua comendo, e este papagaio, que não é bem um papagaio, eu não sei bem que bicho é esse, que ele roubou a salsicha de dentro da panela, Está segurando a salsicha. Eles perceberam depois, quando foram contar, e viram que estava faltando. Então, gente, animal dentro da cozinha, em cima das coisas, na área de preparação, não pode. É um risco para a saúde dos donos. Por quê? Eles podem ter alguns micro-organismos que, para eles, não vão causar nada. Eles estão saudáveis. Só que esse micro-organismo, quando chega em você, pode vir a causar doença.
Então, muita atenção, evitem os animaizinhos na cozinha, por favor. Acabou essa primeira parte, eu vou passar para a próxima, Marcos, aqui. Então, aqui, gente, eu falei agora há pouco da importância do armazenamento. Uma coisa que tem sido muito deixada de lado, desde que surgiram as geladeiras frost-free, é a limpeza da maldita da geladeira. Ninguém mais se preocupa em limpar a geladeira, porque não faz gelo, não tem que limpar. Tem, porque nós temos, por exemplo, casos relacionados de surtos de listeriose causados por alimento que foi contaminado na geladeira da pessoa que ficou doente. Ela consegue colonizar a geladeira. Então, precisamos manter as geladeiras limpas. A gente não pode ignorar esse fato. Agora, eu achei tão ridículo isso que eu tive que mostrar para vocês. Nos Estados Unidos, eles têm o Dia Nacional de Limpar a Geladeira. É uma campanha, 15 de novembro, é o Dia Nacional de Limpar a Geladeira. Isso é do governo? Olha aqui, ó, National Day. National Clean Out Your Refrigerator Day. Gente, olha que coisa mais ridícula. Uma vez por ano limpar a geladeira, não dá, cara. Tem que fazer isso daí com frequência, pelo menos uma vez por mês. Tem que passar, limpar direitinho, desinfetar. Porque senão você vai transformar sua geladeira numa estufa de incubação. Olha que legal. Então, vamos lá, né? Doutora Maria Tereza, é importante que a gente tenha aqui no micromeio diversas pessoas que assistem, informações, isso. E aí, como a senhora recomenda essa limpeza, no caso, quando a senhora fala de desinfetar e tudo mais, o que é limpar a geladeira? Água, sabão e bicarbonato. Solução de bicarbonato, tá? Tá bom. Mas principalmente água e sabão, paninho seco bem limpo para secar bem e bicarbonato. Obrigada. Tá? Funciona bem. Ué, acho que esse aqui acabou, não? Não. Gente, agora é fundamental que o que eu vou falar daqui para frente fique muito claro que serve para cozinha doméstica. Não é para restaurante, não é para refeição coletiva, não é para lanchonete, nada disso. Por quê? Para esses lugares existe legislação própria. Então, não vão dizer que a Maria Tereza falou que pode, que o que eu vou falar é para casa. É o que você faz na tua casa, ok? E se você faz em casa, marmita para vender na rua, também não pode seguir isso que eu vou falar, tá? Porque daí você tem como uma cozinha industrial. Entendemos. Entenderam? Então, tá bom. Então, primeiro mito. Não pode ter lixinho em cima da pia, porque contamina tudo, porque não sei o quê. Calma lá, gente. Vamos devagar com essa história. Se esse lixinho é tampado, ele é trocado diariamente, tira o saquinho, joga fora, lava o lixinho, não tem problema. A bactéria não vai pular daí de dentro para outro lugar, tá? Agora, se a situação do lixinho é essa, aquele que você chega na cozinha, tá cheio de mosca rodando, que tá vazando e sujo, fedido, não pode. Então é assim, tem o saquinho de lixo, fechou o saquinho, joga fora, descarta, lava o cestinho, deixa ele bonitinho, limpo. MT, teve uma palestra que a gente fez aqui de micro de alimentos, que eu falei que muito das orientações, essa palestra foi mais voltada para a área industrial, né? Tá. E aí, uma das coisas que a gente perguntou, né, no debate, é tipo assim, mas, pô, o cara tem uma empresa, ele ganha a vida dele na empresa, como é que ele pode chegar no momento? Porque a palestrante mostrou um monte de fotos absurdas de uma produção lá que o cara fazia, ou seja, aquilo que você sabe no dia a dia, né? Uhum. E eram coisas assim, que uma pessoa normal vai olhar e falar assim, mas que coisa nojenta. Aí eu falei assim, mas isso não seria uma falta de olhar e falar assim, pô, mas eu tô vendo que tá nojento, e o cara não tem.
eu acho que vai se aplicar também dentro de casa, né? A Claro. pessoa que olha e fala assim, porra, mas isso aqui tá nojento demais. Então, Marcos, mas a gente tem que lembrar uma coisa. O que é nojento para um não é igual para o outro. Exato. Higiene, limpeza é muito cultural. Então, tem gente que tem uma necessidade de estar com tudo limpinho. A Dona Maria, sabe? Tem ataque. Maria e tem Tereza, gente que não, por exemplo, e tem gente que não liga. Então, esse é um problema. Aí pode ter um risco, mas mesmo assim, a bactéria não vai sair daí e pular. Vai ficar fedido, vai ter mosquinha que pode levar uma contaminação que esteja aí para outro lugar, tá? Mas evite. Limpinho, sanificadinho, o cestinho de lixo e tudo bem, ok? Uma outra coisa, famigerado paninho de pia, né? Sabe aquele paninho que fica na pia, que serve para secar, que não sei o quê? Opa, Alice, quer saber alguma coisa? Ela mandou que é formiga. Que tem formiga, né? Formiga tem mais bactéria nas patinhas do que a barata. Olha que coisa interessante. A gente tem muito mais nojo da barata do que da formiga, né? A formiga fica aquela história da formiga e da cigarra, que a gente acha a formiga bonitinho, e a formiga também é bem contaminadinha. Então, paninho de pia. O famigerado paninho de pia. Vai depender, né, gente? Se for um paninho de pia que tá que nem que esse aqui, ou que nem esse aqui que ela já está até se escondendo, ou até esse aqui que parece que não está tão ruim, pode ser um problema. Por quê? No paninho a gente vai ter resto de comida, umidade e a temperatura ambiente. Tudo que os micro-organismos vão precisar para multiplicar. Então, se esse paninho não for devidamente lavado e limpo e seco, o que vai acontecer? Esse aqui foi feito com aquele Perfex que estava no primeiro slide. E deu nisso aqui. Então, se ele for... É que aqui eram duas fotos. Tinha uma do Perfex e uma do pano, daquele paninho cor-de-rosa. Os dois estavam bem porquinhos, tá? Por mais que achasse que não. Então, esse paninho também tem no restaurante, né? Quando determinados restaurantes, é claro, mas que você vai lá e chama para limpar a mesa e você olha. Normalmente o cara passa um álcool, né? Mas o álcool. Mas com aquele paninho asqueroso. Exato. Então, ele não poderia usar paninho, ele teria que usar descartável. Sim. Em cada mesa passou e joga fora. Mas isso daí é um problema de legislação, eu não sei como funciona, tá? Mas em casa, se você tem o paninho, gosta de paninho, sua mãe tem paninho, a avó tem paninho, que a vida inteira usou e não gosta de ficar sem, não tem problema. O lance é, acabou de fazer o serviço da pia, lava e bota para secar. Então, aí ele vai estar limpinho, sequinho, não tem problema. Tá? Uma outra coisa que vira e mexe as pessoas perguntam, né? De quanto em quanto tempo eu tenho que trocar a esponja? Houve uma época que diziam que tinha que jogar fora toda semana e trocar. Pelo amor de Deus, né? O dinheiro não está nascendo em árvore ainda que a gente... mas nem o fabricante, você vai ver. Então, não existe nenhum tipo de comprovação científica que você tenha que trocar toda semana. Não existe nada a respeito. Apesar, aqui também haviam fotos, apesar que o que acontece se você não lava bem essa esponja e não a mantém de maneira adequada, ela vira um meio de cultivo. Então, você vai dar chance de crescer tudo e mais alguma coisa nela. Você vai ter, de novo, resto de alimento, sabão que com o tempo vai perdendo eficiência e também vai selecionando micro-organismo resistente a ele, e umidade. Perfeito. Um jardim florido de bactérias na sua esponja. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um espacinho... já vou falar, Alice, um segundo. Uma esponja que estava... Antes daquele slide do jardinzinho, tinham duas esponjas tristes que foram de vida real, tá?
E eu tirei um pedacinho e botei na placa. Olha que coisa horrorosa. Como fazer? Primeiro, acabou de usar, espreme... Não, acabou de usar, lava ela bastante. Esfrega para tirar resto de comida. E espreme para tirar toda a água. Deixa o mais seco possível. E guarda num lugarzinho seco. Na pia, num desses suportezinhos que tem drenagem, coisas assim. Mas o principal é primeiro retirar todo o resto e enxaguar bastante mesmo o detergente. Ok? E como higienizar? Então, aqui ela vai... Para higienizar, você tem duas opções. Lava ela bem, seca e depois umedece um pouquinho e põe no micro-ondas por 1 minuto e meio. Se você deixar no micro-ondas seca, ela vai pegar fogo. Então, úmida no micro-ondas por 1 minuto e meio. Faz isso uma vez por semana, depende do volume da casa. Uma casa que tem muita gente que faz almoço, café da manhã, jantar, vai precisar fazer essa higienização com mais frequência do que a minha, por exemplo, que a gente faz só o jantar de vez em quando. Então, aí fica mais complicado. Ou então, uma outra opção que é dada pelo fabricante de esponjas, que é colocar em água fervente por 10 minutos. E isso está escrito na própria embalagem. Se a gente pegar a embalagem aqui atrás, ela tem um detalhe, olha, para higienizar a esponja, ferva 1 litro de água, desligue, coloque a esponja e deixe 10 minutos. Então, ele não diz que você tem que trocar. Quem é que lê a bula da esponja? Então, Marcos, mas é que andaram dizendo que você tinha que trocar toda semana. Eu te falo que tem alguns séculos que eu já peguei uma esponja na minha vida e eu nunca parei para ler o que estava escrito na esponja, como isso aí que você está mostrando. Mas está escrito lá. Ninguém pode dizer que ele está obrigando você a trocar toda semana. Não, acredito. Que ele está dizendo que não precisa, que se você eu nunca li instruções, tá... como usar a esponja, nunca li isso. Ah, Marco, mas desde quando o homem lê a instrução? Ainda mais da esponja, né? De casa, da cozinha. Pronto. Vamos passar Levou, para frente. né? Vamos passar para frente. O próximo ponto é o pano de prato. Não se deve secar panos de prato porque vai... De nada. Não se deve secar pano de prato porque vai secar os pratos com o pano porque vai contaminar. É a mesma história. Você tem um pano de prato nesse estado aqui, lastimável e porco, realmente ele vai ser um foco de contaminação. Agora, se você mantém na mesma condição do paninho da pia, limpo, seco, não vai ter risco. Aqui a gente tem um exemplo de um pano de prato que não estava nas melhores condições, tá? Então, ele deu crescimento. Mas se ele for mantido limpo e seco e trocado frequentemente, antes que me perguntem quanto é frequentemente, toda vez que você usa, você tem que pelo menos pôr para secar no varal. Deixar sequinho. E começou a aparecer sujeira, gente, pelo amor de Deus, troca, né? Ok? Isso é uma coisa que eu adoro. Porque é uma guerra aqui na minha casa. Doutora Maria Tereza? Eu posso colocar uma questão a respeito da esponja também? Claro, pode. E deve. Foi a Thaís Rocha. Thales. Ih, o óculos não está funcionando mais. Pode ler, Marcos. Thales Rocha, boa noite. Eu Por poderia favor. usar fibra de limpeza em vez de esponja? Eu teria menos risco de contaminação? Eu não sei o que é fibra de limpeza. O que é, Thales? É aquela esponja bem fininha, que não é absorvente, que ela só tem a parte abrasiva? Eu já vi uma prateada, não é isso? Não, já vi não, essa não, isso aí acaba com as panelas. A que eu estou falando é uma que é bem fininha, que ela parece que é só a parte abrasiva, ela não tem essa parte porosa da esponja.
Isso. Ele falou que é isso mesmo. Então, essa daí, como ela é mais sequinha, pode, você daí, mas sempre tem que fazer a mesma coisa. Acabou de lavar, enxágua ela bem e deixa ela sequinha. Porque as bactérias, a gente não pode esquecer, gente, ela encontra qualquer pedacinho, né? E ela vai conseguir multiplicar. Então, sempre, independente do que você usar, seca, lava bem, esfrega, enxágua bem, deixa sequinha, tá? Beleza. Então, eu estava falando do saco plástico. E aqui na minha casa esse é um drama. Porque tem uma criatura que acha que qualquer saco plástico serve para tudo. Não Fala dele assim. Não é, gente. E não pode. Porque para mim também, qualquer saco plástico é plástico. Qualquer saco plástico é plástico, mas não para guardar comida. Qualquer saco plástico é plástico para você fazer saquinho de lixo, para pôr no lixinho do banheiro, para onde você quiser, mas não para guardar comida. Para guardar comida, gente, só pode ser plástico incolor e novo. Aquele que você vai no supermercado e tira do rolinho e guarda, põe os tomates e tal, traz para casa, tira o tomate e usa. Aquele saquinho você não use para guardar comida, apesar de ser transparente, incolor. Por quê? Porque você vai ter contaminação daquele produto que você pôs. Entendeu? Então, a microbiologia tem esse pequeno problema. As bactérias ficam ali por dentro. E o saco colorido não pode, ele é feito colorido exatamente para isso, porque normalmente ele é reciclado. Então, ele pode ter contaminantes químicos também, além de microbiológico. Ok? Então, por favor, saco plástico para usar com comida tem que ser novo. Tirar do rolinho, põe. Não sou dona de empresa de plástico antes que alguém ache alguma coisa. Essa é uma outra coisa que eu morro de rir. Que prendedor de roupa não pode usar para fechar comida porque contamina. Gente, o que o pobre do prendedor de roupa vai contaminar? Se você tiver o prendedor de roupa que você só vai usar na cozinha, pronto. Você não vai usar para pôr no tanque para lavar roupa, para pendurar meia, para fazer não sei o quê. Esse prendedor que você pretende usar para fechar os pacotes de alimento, você deixa só para isso, tá? Ele vai fazer exatamente a mesma coisa que esses mais fancy fazem. Vai fechar a tampinha. Fechar o pacote de salgadinho, vai fechar o biscoito. Então, não tem necessidade. Agora, você quer comprar, é bonitinho, tudo bem, não tem problema nenhum, mas eles fazem exatamente o mesmo efeito. Ou então já parte para coisa mais chique, né? Esses saquinhos que fecham, porque o zipinho em cima... Isso é uma coisa mais profissional, né? Isso aí é uma coisa mais... Ziplock já é uma coisa mais... O ziplock ainda dá mais trabalho, que você tem que apertar. Esse não, esse você passa o zipinho assim, ó. Maravilha. Tá? Isso também é lindo. Isso é bárbaro. Tábuas e utensílios de madeira não devem ser usados porque vão contaminar o alimento. Para a cozinha industrial é outro departamento. Voltando a lembrar, estou falando da cozinha da casa da gente. Isso não tem nenhuma evidência científica. Aliás, existem evidências de que as tábuas de madeira contaminam menos os alimentos do que as tábuas plásticas. Tem estudos feitos pelo Dr. Dean Cliver, que eles chamam de padrinho das tábuas, que isso foi feito lá há muito tempo atrás, ele já está falecido há muitos anos, mas o Ben Chapman é bem mais novo, e o Ben Chapman também fez alguns estudos, algumas avaliações, e chegou exatamente à mesma conclusão. A tábua de madeira é menos problemática. Por quê? Porque é uma fibra natural. A água que penetra é absorvida pela fibra da madeira e não fica disponível para o micro-organismo multiplicar. Então, ela controla de maneira muito melhor do que a plástica, porque a plástico também vai entrar água nas fissuras, só que fica ali para a bactéria poder multiplicar.
e como a gente deve tratar essas tábuas, seja de plástico, seja de madeira. Acabou de usar? Lava com esponja, água e detergente, ou água e sabão. Esponja limpa, tá? Que a gente limpou no mito anterior. Enxágua bem essa tábua e deixa secar completamente. Deixa no escorredor de prato, num lugar fresco, que ele consiga secar. E quando for guardar, não vai enfiar ela molhada embaixo da pia e fechar a porta, porque daí fica aquela tábua asquerosa, embolorada. Ok? Então, quando guardar, guardar num lugar seco e depois dela estar bem seca. E uma vez por semana, fazer a sanitização dela. Aplicar cloro, se for uma tábua de plástico, ou aplicar um quaternário de amônio, se for uma tábua de madeira. MT, e se a tábua estiver verde? Se a tábua estiver verde, você joga no lixo, Marcos. Tá? Se ela tiver, a não ser que você queira usar para fazer cultivo de fungos. Daí você pode pegar os cogumelos e já pôr ali para crescer. Ok? Certo. Eu acho que aqui nós acabamos esse pedaço, agora vai passar para você, Marcos. Parte 3, Jana. Parte 3, Jana. Agora, independente da tábua que você tiver, de plástico, de vidro, de madeira, de sei lá o que material que você possa ter, acabou de usar com carne crua, tem que lavar imediatamente. Acabou de usar com vegetais crus, tem que lavar imediatamente. Então, gente, aquela tábua que você cortou o repolho que vai fazer a salada, não vai usar para cortar a carne que você acabou de assar e vai servir. O churrasquinho. Eu ia falar agora, o maldito do churrasco, que o churrasqueiro tem uma única tábua. Ele corta carne crua, linguiça crua, põe a grelha... Tudo vai na mesma tábua. Tudo, exato, sai cozido e vai na mesma tábua. Depois da diarreia, a culpa é do bar do Zé da esquina, onde ele comeu a empadinha. Azeitona. Né? Azeitona, exato. Então, tanto faz o tipo, usou com alguma coisa crua, tem que lavar imediatamente. E sempre que ela tiver suco, tiver rascos mais fundo, exatamente, Rosane, o mesmo processo para os talheres de madeira, ou de bambu, ou esses que são de madeira mesmo, chama madeira qualquer tipo, tá? De fibra natural. E quando tiver suco, tiver rasgado, tiver quebrada, a colher quebra muito na ponta, tem que ser trocado. Não pode deixar que nem minha mãe, que tinha uma colher de estimação. A coitadinha já estava assim, acabada, mas ela gostava daquela colher, ela não trocava por nada. Todo mundo tem em casa um talher, uma colher, um utensílio que já passou de 3, 4 gerações. Todo mundo tem. Na grande maioria, ela acaba virando só um souvenir, né? Você bota na parede, você pendura, né? Você não, na teoria, você não usa mais. Mas não, todo mundo aí tem uma colher de 100 anos. A colher eu não tenho, eu tenho panela. Ah, tá vendo? Era da minha avó. Então. Jana, você muda, por favor? Esse aqui também é uma outra coisa que muita gente acha. Ah, o cheiro tá bom, a cara tá boa da comida, eu posso comer. E isso também acontece aqui na minha casa, tá? Depende da pessoa, né? Não, então, aqui em casa acontece isso muito. Como você vai querer jogar fora? Só faz 15 dias que isso aqui tá na geladeira e tá cheirando bom. Tá? E eu falo, gente, pelo amor de Deus, você conhece uma bactéria chamada listéria? Então, nós somos da população de risco. Então, você muda, por favor? Ops. Gente, não conte nunca com a sensorial para avaliar uma comida. O cheiro pode estar bom, o gosto pode estar bom, a aparência pode estar boa, mas o risco pode estar lá. Próximo. Opa, passou. Aí. Por quê? Mesmo quando essas coisas estão com cara boa, você pode ter um problema e ficar doente. É o bom senso que tem que imperar. Então, por exemplo,
um presunto, que foi o que eu joguei fora ontem, depois de muita guerra, que está na geladeira há 15 dias, fatiado já, não dá para comer. Você tem que tomar cuidado, ele não tem uma vida útil para ficar fatiado na geladeira doméstica por tanto tempo. Enquanto ele está na peça grande que o produtor fez, ok. Depois que fatia, o risco vai aumentando. Então, não dá. Mesmo que a carinha esteja boa, cuidado, não vá correr o risco. E aqui eu queria usar o exemplo, que não vai dar muito, porque as fotos ficaram por trás. Palmito, por exemplo, é um risco grande. Por quê? O palmito, mesmo estando com Clostridium botulino, muitas vezes ele não tem cara diferente, ele não tem gosto diferente, nem cheiro. Só que ele está contaminado. Então, quando aprende, evitem, primeiro, comprar palmito e cogumelo que é vendido em beira de estrada. Você não tem ideia como ele foi processado. Palmito é um produto de pH acima de 4,5. Se ele não foi acidificado de maneira adequada, o risco do botulismo é altíssimo. É uma pena. Aqui atrás tinha uma foto de uma unidade de processamento desses palmitos clandestinos, que é uma mesa no meio do mato, os vidros ali entulhados e os palmitos junto. Tá? Então, atenção, não é que a gente quer falar mal do cara que está ganhando a vida, não é isso, é o risco de saúde. Próxima. MT, só um detalhe. A gente já discutiu isso aqui também em outro tema, mas agora a moda, né, é do orgânico. Uhum. Né? Então, tipo assim, a moda de todo mundo, né? A moda orgânico, natural. Do brasileiro hoje em dia é ele ir para o interior no fim de semana, vai lá para o interior de São Paulo, do Rio, vai para Teresópolis. Aí quando tem o candango de bicicleta, né? Vendendo jaca, melão e palmito, aí você fala assim, nossa, vou comprar esse aqui, porque esse aqui eu sei que foi feito aqui, no mato de Teresópolis. Então eu estou levando para minha casa uma contaminação reconhecida, certificada. Um produto muito melhor do que você ter comprado no Carrefour. Do Carrefour não presta, porque do Carrefour é industrializado. E aí, é industrializado e tem química. E aí você compra geleia, palmito, queijo, tudo na beira da estrada com o cara lá na bicicleta. E aí como é que fica esse movimento? O movimento gourmet. Não, e você paga caro ainda. Eu vou mostrar o próximo slide para comentar exatamente sobre isso. Essa moça comprou um molho pesto numa feira de artesanato lá em Brasília. E este molho pesto estava contaminado com botulismo. Ela ficou internada de 25 de janeiro de 2022 até o dia 5 de dezembro daquele ano, direto no hospital. Essa aqui é a foto real dela. Ela teve que ficar com respiração artificial, tem que ser sedada. Então, precisa tomar muito cuidado. As pessoas que fazem esse tipo de produto, ela não faz por mal. A maioria das vezes não tem conhecimento do risco que ela está submetendo as pessoas. Então, é extremamente perigoso, Marcos. Tá? Porque isso é mantido à temperatura ambiente. Por exemplo, o molho pesto é azeite, é totalmente anaeróbio. O botulismo faz assim, ó, tá perfeito. Ele não tem competição, não tem oxigênio. Que eu posso falar disso tudo, então, é que Deus protege os inocentes. Também, bêbado e imbecil costumam ser protegidos. Eu posso me enquadrar em várias categorias, mas no máximo uma dor de barriga, no máximo uma dor de barriga que você culpou a azeitona. Você fala assim, foi aquela comida de ontem no restaurante. A gente vai falar da azeitona e da comida de ontem no restaurante. Mas aí a geleia, o queijinho lá do meio do mato, nunca foi o queijinho do meio do mato. Então, eu, por exemplo, eu tenho um problema muito sério com queijo. Eu, depois que fui acompanhar uma produção de queijo numa planta piloto, que era para ser maravilhosa, eu fiquei sem comer queijo Minas Frescal pelo menos uns 10 anos. Não fala isso. Tá? Então, eu não compro, eu prefiro comprar aquele que parece plástico, que eu chamo de queijo Frescal imitação,
não tem gosto de nada. Ele não tem gosto de nada, né? Exato, ele não tem gosto de nada, mas eu sei que não vai ter bactéria. Nossa, o Marco Miguel já falou sobre produção de queijo Minas, né? Artesanal. Nossa, cara, acabou aqui. Eu falei, cara, mas passou 2 dias, depois eu tava comendo de novo. Então, mas peraí, tem queijos e queijos. Tem uma parte do queijo artesanal de Minas que é certificada, que tem garantia. Não é queijo de Minas. Não tô falando. É queijo Minas Frescal. Queijo Minas. Queijo da canastra hoje, ele é um queijo igual diamante. Aquilo ali só falta falar alemão com você. Entendeu? Pode falar. Eu só estou falando do queijo Minas. Aquele que o Minas Frescal que passa vendendo na porta do sítio lá meu, passa. Isso. 3 por 15 real. É isso aí. Nossa, isso é. E é bonito, ele é rendado. Olha que lindo, ele é todo rendadinho. Tem uns coliformes pulando ali para fazer as rendinhas. Aqui, uma pessoa antes, eu não lembro quem foi, falou que no Espírito Santo se vende muito palmito, isso, na Semana Santa. Mas é palmito fresco ou é palmito envasado? O fresco não tem problema, tá? Agora, o envasado tem que tomar muito cuidado. Você fala envasado, é aquele dentro do vidro. Que vem no vidro com líquido ou na lata. Entendi. Não interessa. Porque o fresco, você fala, o cara cortou o palmito. Cortou o palmito e vende na beira da estrada. Tá. Daí você abre e tal, que normalmente normalmente é extração ilegal, esse que ele vende na beira da estrada, in natura. E aqui ela fala a Rosane também fala sobre esse que ela ainda na casca. Não, na casca não, mas eu acho que ela se refere ao queijo. Ao queijo? Ao queijo, o queijo na casca, né? Aquele queijo. Na superfície, a contaminação? Não sei. Rosane, é com relação à contaminação do queijo, contaminação superficial do queijo? Se for, lembra uma coisa, que quando você corta, você leva a sujeira de fora para dentro. Então, se for do queijo, atenção, porque na hora que cortar, você vai levar a contaminação de fora para dentro. Uhum. Tá? Não estamos falando do palmito que ela está falando. Palmito. Se for do palmito, não, porque depois você vai ter que cozinhar. Você não vai comê-lo cru. É o in natura, que o cara... o in natura que você tem que tirar várias cascas dele para chegar no miolinho. Provavelmente o ilegal. Mas você vai ter que tirar várias cascas, e daí, conforme você vai descascando o palmito, você tem que passar limão para ele não escurecer. Então, tem um monte de manha que com palmito in natura não tem risco, tá? O problema é a conserva. Próxima, por favor. Marcos, você falou, acabou de falar do restaurante que comeu, o culpado é sempre o último alimento, né? É o que você lembra, né? É o que você lembra, ainda mais se comeu o último. Foi o diabo da sobremesa. Eu comi que nem um cavalo, só que eu comi na sobremesa, eu fui pedir um pudim que não estava legal, o pudim. O pudim não estava legal. Exato. É o pudim que não está legal, é o salgadinho da padaria que você passou e comeu. Até no café eu falei assim, foi o café. Foi o café. Porque na hora que você passou mal, o gosto que veio primeiro foi do café. Então, daí você junta o coitadinho. Gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Por favor, Janaína. A gente tem um monte de doença transmitida por alimentos que pode chegar a 3 dias, 4 dias de incubação, ou até 6 semanas, que é o caso da listéria. Você acha que eu, Maria Tereza, vou me lembrar do que eu comi a semana passada? Não lembro mesmo. E 5 semanas atrás, aí danou-se, tá? Então, a gente tem o hábito... Não, pode mudar. A gente tem o hábito de sempre culpar o último, mas não tem nada a ver. O único caso que dá para você culpar o último é se você tiver uma intoxicação por estáfilo, que normalmente começa entre meia hora, 1, ou no máximo 1h30 depois de comer. Quem já então, teve, nunca esquece. Quem já teve, nunca esquece. Quem já teve, nunca esquece. A chamada doença do balde do vaso. Você precisa dos 2 ao mesmo tempo. A gente tem... não vai ter também, porque era um desenho. É o famoso mal súbito. Mal de Montezuma. Você está bem, de repente, em 3 segundos, você fica verde, igual essa figura aqui. Ó. Então,
O que vai acontecer com a maioria das doenças de origem alimentar é isso. Você come, vai estar bem, e depois de um tempo você vai passar mal. Aí que você vai começar a sentir os efeitos do que comeu. E para saber exatamente o que foi, só se você tiver a sorte de ter várias pessoas que comeram exatamente a mesma coisa, do mesmo prato, do mesma tigela, e mesmo assim existe aquela pessoa que vai ser sortuda e vai pegar uma porção que não está contaminada. Tá? Por isso que tem que fazer a avaliação epidemiológica, que quer dizer quantos comeram e ficaram doentes, quantos comeram e não ficaram doentes. MT, Oi. Imagina um lugar assim com 5.000 pessoas. E aí, 1.500 tiveram dor de barriga ao mesmo tempo. O que você acha disso? Não precisa chegar a tanto, Marcos. Nós fizemos o primeiro... Virou Você lenda. passou por isso? Isso virou então, lenda. Mas nós tivemos um problema quando estava na USP, nós fizemos um evento em Águas de Lindóia, tá? E no jantar de encerramento do evento de higiene de alimentos, foi servido aquele monte de comida, vai, cada um começa a ir embora, né? Os gringos foram embora para suas casas. Eu cheguei em casa passando mal. E aí eu achei que, como eu tinha passado um nervoso muito grande, eu achei que aquilo que eu estava sentindo era do estresse que eu tinha passado. Tá vendo? Daí a pouco, converso com outra pessoa, está passando mal. O marido da professora Bernadette estava passando mal. Monte de gente que comeu naquele maldito banquete teve toxinfecção alimentar. Nossa. Num congresso de higiene de alimentos, você imagina, né? Meu Deus! Foi assim para um estudo de caso. Foi a prática, né? A prática da desgraça. Mas acontece. Meu Deus. E daí, na hora que eu fui pagar, que eu era tesoureira, na hora que eu fui pagar o buffet, falei que tinha acontecido, ele falou, como é que você pode me provar? Mas é o que acontece. Mas é o que acontece. Quem garante que você não falou nada fora e está falando eu? É isso aí. Daí você fala assim, mas nós ficamos aqui 4 dias comendo só a comida que você fez? Mas você não pode provar. Nesse momento que é legal você ter um amigo fiscal da vigilância, que você passa um zap, você fala assim, vai ali amanhã, dá um pulo lá, vê, faz surpresa. Nesse momento que eu queria ter um amigo fiscal da vigilância, eu mandei, tipo assim, vai lá, restaurante assim, ó, tem endereço aqui. Um outro problema, Marcos, que você também comentou agora há pouco. O pior que vai acontecer é me dar uma diarreia. Né? Eu vou passar mal, fazer um mal-estar e ter uma diarreia. Próximo. Novamente, não é... ele não vai mexer. Novamente, não é isso. Tá? O que pode acontecer, gente? Você pode realmente só ter um mal-estar, que assim, coisa meio estranha. Você pode ter só vômito. Você pode ter vômito e diarreia simultaneamente, que é o caso desse desenho aqui do South Park, que esse coitado, ele vira, vomita, volta e continua. Eu não vi essa foto. Conhecendo o South Park, eu imagino o que o cara fez. Era um gif, ele mexia, ele voltava, vomitava, sentava de novo. Próximo, por favor. Ou então, dependendo da gravidade do estado da pessoa, você pode ter uma desidratação e uma desidratação bastante importante. Próximo. Coisas que são menos comuns, mas que também podem acontecer, principalmente com uma infecção ou uma intoxicação alimentar. Meningite. No caso de listéria, por exemplo, o principal quadro que ela causa é meningite. E convencer médico que meningite pode vir pelo alimento é uma das coisas mais difíceis que eu já vi na vida. Você viu um caso de uma menina? Onde foi? Foi em São Paulo? Não lembro onde é que foi. A menina que cheirou pimenta. Eu vi. Ela cheirou uma pimenta. Também. E que quase bateu. Ela teve meningite. Ela teve meningite? Acho que, se eu não me engano, ela teve meningite de cheirar, deu uma reação alérgica nela. De realérgico. Mas ela evoluiu para um quadro de meningite, ela ficou meses, acho que ela saiu agora. Isso foi, acho que, final do ano. Eu vi que demorou bastante para ela sair. Ela ficou quase um ano no hospital. Papagaio.
Reação alérgica é uma coisa extremamente séria, que foge da minha área de conhecimento. Não, sim. Mas os alérgenos, na indústria de alimento, eles tomam um cuidado brutal. Porque se acontece alguma coisa, é feio. Isso também. Isso aí, Paraguaçu, isso aí tem a ver com aquela parte lá do começo da higiene pessoal. As pessoas não lavarem a mão. Eu achei que com o Covid as pessoas tivessem aprendido. Não, então, porque durante a Covid caiu muito, no mundo inteiro, os surtos de doença de origem alimentar. Então, daí estava aquela esperança que as pessoas tivessem aprendido e mudado alguns hábitos, principalmente lavar a mão, tal, e principalmente os gringos, que são mais porquinhos do que a gente. Mas o que a gente está vendo agora é que não, porque voltou a subir nos países que têm controle de surtos de doença de origem alimentar, voltou a subir o número de doenças. Então, até hoje, né? Você vê, hoje que eu falo é tipo assim, mês passado, sei lá, eu estava no shopping e você via gente no banheiro saindo sem lavar a mão. Sem lavar a mão. Sim. Então, tipo assim, aí eu estava discutindo isso com um amigo meu outro dia, a gente passou por uma pandemia de 3 anos. E não aprendeu. Para algumas pessoas ficou. Aquelas que perderam parente, aquelas que perderam alguém, que isso fica. Agora, para uma grande população, parte da população, foram 3 anos que eles... esqueci, estava de férias, esqueci. Então, gente, agora também nós estamos falando do Brasil como sendo tudo igual. Nós temos muita gente no nosso país que não tem água encanada em casa, que não tem acesso à água. Pensando em quem tem acesso à água, quem tem acesso à água tratada e tudo mais, e que não usa direito. Usa para lavar a calçada, mas não lava a mão quando sai do banheiro ou quando vai cozinhar, quando mexeu numa carne crua e vai mexer numa comida preparada, não lava a mão. Então, esse é um problema. Exatamente, tenho visto isso também. Outro dia eu estava onde que a senhora saiu e falou: eu estou com pressa, mas eu passo um alquinho. E eu não perguntei nada para ela. E ela, para se justificar o porquê ela não ia lavar a mão, ela saiu. Nem foi no voluntariado que eu faço no Hospital do Câncer. Mas aí é pior ainda, MT, que é uma pessoa que tem conhecimento, tem discernimento, mas ela se auto-sabota. Eu sei que eu não devo fazer, mas eu vou fazer, e se alguém está olhando, eu vou dar desculpa. E sabota todo mundo, que vai pôr mãozão na maçaneta, vai pôr mãozão no corrimão da escada e vai levando, né? Mas aí, sem querer extrapolar aqui, mas é o famoso assim, eu vou fazer fila dupla para pegar minha filha no colégio, vou causar o caos na rua, mas são só 2 minutinhos. É a mesma coisa. Bom, aí é cultural. Voltando aqui para vaca fria ou por bactéria ou alimento contaminado, a gente pode ter paralisia, como eu mostrei naquela foto da moça que se contaminou com botulismo. Ela ficou todo esse tempo, ela ainda está em fisioterapia para retomar, ou pode ser uma paralisia mais séria, que a pessoa não consiga só com pouco tempo, 1 ano não é pouco, mas mesmo assim, ou pode levar a óbito mesmo. Próximo. E a gente tem que lembrar, né, gente, que a maioria das doenças de origem alimentar não são diagnosticadas. O que acontece quando alguém tem diarreia e vômito e vai no médico? Vão dizer o quê? Que ele tem virose. Certo? Então, tudo é virose e ele manda, tá com virose, toma esse antibiótico, como se o antibiótico fosse para virose, e beleza. Ok? E não manda fazer cultura, você não sabe, é raro você ter essa informação. Falta muito aqui para a gente fechar os surtos para saber qual foi exatamente o alimento e poder diagnosticar legal. Próximo. Só que é uma outra coisa também que me perguntaram outro dia. Mas eu tenho que lavar. Eu lavo tudo que chega, quando chega da feira, eu lavo tudo antes de guardar na geladeira. Será, gente? Chega o povo doido que durante a Covid passava álcool nas embalagens e limpava tudo. Por favor. Não é para lavar. Pelo seguinte, as frutas e os vegetais, eles têm uma camada protetora, uma cera protetora natural. Se você lava para guardar,
você tira esse resto de proteção que tem. Você vai tornar muito mais fácil a deterioração desse produto e também, caso tenha algum patógeno, ele vai conseguir se esconder mais dentro desse vegetal. Então, não, só lava na hora que for consumir. Próximo. Agora, aqui é uma coisa importante também, que pouca gente faz. Tudo que você vai abrir, vai cortar, você tem que lavar antes de começar a cortar. Não interessa que você não vai comer a casca do melão, você não vai comer a casca do abacaxi, mas antes de cortar, de descascar, de fatiar, você tem que lavar esse produto, essa fruta, ou a batata, ou a cenoura que vai comer crua, por uma razão. A hora que você vai abrir para cortar a fatia, se você não lava, você leva a contaminação que está na superfície para dentro da carne e da fruta, para a polpa. Então, lembrar, antes de cortar, lavar, tá? Próximo. E esse, é mito ou será que é verdade? Ovo cru ou produtos com ovos crus são perigosos. Exemplo, maionese caseira. Tem muita lanchonete que faz a maionese porque não é industrializada e bababá. Suspiro cru, aquele suspiro branco mole de cobrir bolo. Mousse de chocolate. Ovo frito ou ovo cozido com gema mole. Eu, por exemplo, adoro. Ovo frito com a gema mole, não tem jeito. Mas eu sei o risco que eu corro, tá? Realmente isso é verdade. Por quê? A salmonela, ela foi se desenvolvendo e conseguiu chegar num ponto que ela, um sorotipo específico de salmonela, que vai contaminar a gema do ovo quando ele está dentro da galinha. Então, ele contamina a gema e conforme o ovo vai descendo, vai ganhando a clara e tudo mais, a gema já tem a salmonela lá dentro. Então, realmente, se você for usar o produto, o ovo cru para alguma coisa que não vá ser cozida, você está expondo ao risco você, sua família e tudo mais. Qual a solução para isso? Usar, agora já vende no supermercado, tem clara pasteurizada, tem gema pasteurizada, tem ovo integral pasteurizado, misturado, clara e gema. Então, usa isso. Se quer fazer uma mousse, quer fazer um suspiro, usa esse ovo pasteurizado, tá? Próximo. Outro ponto. Lavar o ovo não vai resolver absolutamente nada, porque, como eu falei, a contaminação está na gema. E, além disso, você vai tirar o restinho da proteção que tem na superfície do ovo, a membraninha que ainda sobra. A indústria lava o ovo antes de comercializar, mas eles tomam cuidado para manter uma película de proteção. Se você lava antes de guardar, você tira essa última película e você facilita a penetração de alguma bactéria que esteja fora. Então, cuidado, tá? Evite lavar ovo. Agora, essa é outra coisa também que eu morro, que não se deve guardar ovos na porta da geladeira. Porque a geladeira, a porta abre, fecha, o ovo fica exposto a oscilações de temperatura, e isso vai fazer com que multiplique a salmonela. Tá, eu concordo até que isso é verdade. Próximo. Tem um monte de gente que lava ovo antes de colocar, Rosane. Se for ovo caipira, que você pegou do ninho da galinha, você precisa dar uma lavada mesmo, porque ele vem sempre com fezes e tudo mais. Mas é uma lavada sem detergente nem nada, é lavar para tirar aquela sujidade grande que você vê. Agora, ovo comercializado, ovo que você compra a empresa compra no supermercado, não precisa não, tá? Agora, em alguns países, vários, ovo é todo comercializado no supermercado sob refrigeração. Então, para esses países onde o ovo é comercializado sob refrigeração, faz todo sentido você manter a cadeia de frio. Então, evita deixar na porta da geladeira e tudo mais. Próximo.
Ah, mais um que não deu certo. Aqui no Brasil, o ovo é comercializado como? Temperatura ambiente, não é? Existem lojas que vendem basicamente metade dela é ovo a temperatura ambiente. Supermercado, o ovo está como? Temperatura ambiente. Será que quando eu pegar esse ovo que está a temperatura ambiente, eu for trazer para minha casa, a infeliz da salmonela só vai crescer quando estiver na minha casa? Dentro da minha geladeira? Ela já não teve tempo suficiente para crescer num monte de lugar? Então, realmente, aqui para a gente não faz sentido, tá? Não estou dizendo que não é bom guardar na geladeira. Claro, eu guardo sempre, mas não é assim tão fundamental como é em país onde a cadeia de frio é mantida para os ovos. Aonde que eles refrigeram desde o início, MT? Estados Unidos, Estados Europa? Unidos, por exemplo, Europa tem vários países. Aquela foto que eu coloquei é dos Estados Unidos, anterior, que mostra dentro da geladeira. Próximo. Daí, eu me dei ao trabalho de pegar esse final de semana uma caixa de ovo, para mostrar que também não deu para ver, porque está uma foto da caixa de cima, com os dizeres todos grandes, e o que está aqui nesse pedacinho, eu não consegui tirar melhor essa foto, porque não dá, tão pequena que é a letra. Está dizendo que é recomendável guardar sob refrigeração. Nessa coisica aqui, ó, não contém glúten e contém ovo, é bem maior o anúncio do que o que é para manter sob refrigeração. Porque não tem a cultura de manter o ovo sob refrigeração. Se enquanto não for obrigatório, não vão fazer. Então, próximo. Aqui é outro ponto. Comida de casa é mais segura. Eu nunca fiquei doente. Com o que eu faço, eu posso fazer comida para um monte de gente que também não vai ter problema. Próximo. A gente tem que sempre lembrar, gente, o maior número de casos identificados de doença transmitida por alimento acontece em casa. As maiores falhas são em casa. Não pode pôr. Agora aperta de novo. Isso aqui são dados do Ministério... Ué, cadê o gráfico que tinha aqui? Não, ele tirou o gráfico. Ah, gente, eu vou contar para vocês. Aqui tem um gráfico, se vocês acreditarem em mim, senão vocês podem entrar no site do Ministério da Saúde, tem esse relatório, surtos de doença de transmissão hídrica e alimentar no Brasil. E aqui, onde estava esse quadradinho, era para mostrar que 39% dos surtos identificados no Brasil, de 2019, já nem sei de quando a quanto, não lembro, é um período grande. São muito poucos surtos, então eles acumulam todos para botar os dados. 39% deles são causados por alimentação doméstica. O segundo, depois, não chega a 15% ou é 15%, que seria restaurantes e tudo mais. Então, é muito mais frequente em refeição doméstica se identificar surto. Próxima, por favor. E aí a gente tem que lembrar, como eu já falei antes, a contaminação ela não é uniforme. Você vai ter porções no prato que podem estar muito contaminadas e porções que podem estar pouco contaminadas. Eu peguei esse morango só como um exemplo. Quantas vezes a gente compra um morango e tá assim, o que a gente faz? Passa a facona aqui, ó, joga a parte embolorada fora e come a outra metade. Do mesmo jeito que acontece com o morango, isso vai acontecer num prato de comida. Você vai ter porções que podem estar contaminadas e porções que não estão. Próximo. E também a gente tem que lembrar sempre que, quando você vai servir para uma série de pessoas uma refeição, você vai ter pessoas que são mais sensíveis do que outras. E essas pessoas mais sensíveis podem reagir a uma contaminação de maneira bem diferente. Quem são essas pessoas mais sensíveis? Próximo. Os bebês, as crianças com menos de 5 anos de idade, as grávidas, os idosos e pessoas que tenham algum problema com o sistema imunológico.
ou pessoas que tenham câncer, não por causa do câncer, mas por causa do tratamento. Pessoas que tenham diabetes são muito mais sensíveis. Então, há um grupo bem grande de pessoas que é mais exposta ao risco de uma doença transmitida por alimentos. Então, pensando neles, é que a gente tem que tomar bastante cuidado. Próximo. Daí vem essa também, né? O primeiro era, vou comer em casa porque é mais seguro. Já mostrei que não é o caso. Agora, comer na rua é perigoso. Aí, depende. Próximo. Onde? Depende o quê? Mais do que onde é o quê? Realmente tem muita coisa que pode ser de risco, gente, de comer na rua. Por exemplo, garapa. Eu adorava garapa. Até eu entrar numa pastelaria para fazer uma inspeção num curso chamado Higiene de Alimentos, lá da Unicamp. Eu nunca mais tomei garapa na vida. Nunca. Essa eu não tirei mesmo. Por quê? A cana é armazenada, Deus sabe como. Normalmente, ela fica empilhada na área externa. Tem rato que passa, o rato defeca, o rato urina. E na hora de fazer a garapa, no máximo, eles dão aquela raspadinha assim em cima, na casca, e moe. Então, o que tiver de contaminação vai para dentro da cana. E mais doutora, não conta. Eu vou ser obrigada a falar uma coisa absurda. Você adora garapa. Que a ignorância é melhor nesse momento. Eu vou ter que falar uma coisa absurda. Nossa, eu gosto. Eu gosto. Gente, a gente tem que lembrar o seguinte: uma coisa é você comer ou beber sabendo o risco que você está correndo. Então, se você sabe que existe um risco, você decide se você quer ter aquele risco ou não, correr aquele risco ou não. Eu, por exemplo, faço duas coisas que os microbiologistas acham o ó do forrobodó. Primeiro, adoro ostra, que é a comida que microbiologista... Foi depois daqueles dos 1500, né? Essa o Marcos parou. Depois que quase morri, nunca mais... Não, foi depois daquela dos 1500. Eu já tive dois problemas com ostra e continuo apaixonada, continuo comendo. Não. Isso eu parei. Esse é o primeiro. O segundo, que... E agora eu esqueci o que era. Era ostra... e carne crua. Eu adoro um steak tartar. Eu ia falar agora do tartar. Eu gosto, mas eu sei o risco que eu corro. É igual o quibe cru árabe também, que eu gosto, mas eu como e tipo assim, mas eu rezo para lá me dar para me proteger. Então, vocês estão vendo, quem está nos assistindo, que a gente faz muita porcaria na vida com relação à comida. Outro alimento de risco. Próximo, por favor. Toda live de alimentos aqui, a gente deixa de comer uma coisa. Não, assim. Próximo slide. Salgadinho. Sabe aquele salgadinho aí no Rio, então, né? Na praia. A empadinha que vem nessa caixinha plástica assim e que fica andando para cima e para baixo na temperatura ambiente. É uma estufa perfeita para multiplicar bactérias, gente. A estufa de padaria, de lanchonete, que fica a 40 graus, é perfeito para Clostridium perfringens, que é uma temperatura linda para ele. Então, é problemático. O que é para ser comido quente tem que estar quente, não pode estar a temperatura ambiente. Mesmo que aí no Rio a temperatura ambiente seja 37, 40. Mas aí o quibe vai estar morninho, vai estar mais ou menos. Morninho, perfeito para as bactérias. Próximo, por favor. Também os lanches chamados naturais. Principalmente porque ele não passa por nenhum tipo de controle. Daí você não sabe qual era a higiene da pessoa que montou. Então, se essa pessoa, na hora de montar o lanche, ela estava com a mão queimada ou tinha um corte infeccionado na mão, isso aí, no montar o sanduíche, vai passar a bactéria, que vai ficar zanzando a temperatura ambiente, mesmo que seja no isopor sem gelo, também vai estar morninho. E não vai garantir. O próximo, acho que é o próximo esse, Rosane. Não, é o queijo coalho primeiro, o camarão vem depois. Queijo coalho é o mesmo problema. O próximo.
E o espetinho de camarão da praia. Nossa. Eu não ia deixar de fora. Não, mas o espetinho, aqui no Rio, o espetinho, ele já é qualquer carioca, pelo menos eu, desde criança, o espetinho passava, porra, minha mãe já falava assim, aquilo não. Mas tem muita gente que come porque ainda continuam vendendo, né? Jana, você tá sem som, Jana. Isso que eu ia falar, porque assim, ainda vendem, né? Provavelmente tem quem compre, né? Tem quem compre. Tem quem compre. Mas isso aqui eu lembro desde criança, tipo, aquilo, qualquer coisa na praia, menos isso não. Então, porque o camarão, muita gente realmente tem medo de comer e acha que ele é mais perigoso que o queijo de coalho. Quantas vezes eu comi queijo de coalho na praia? Várias, zilhões de vezes. Então. Próximo, por favor. Fala, Jana. Não, o meu é o mate. O mate é aquele mate de praia, que eu não sei de onde vem a água, eu preciso tomar aquele mate. Ignorância te protege, não tem problema, eu também bebo aquilo. Mas não sabe de onde veio a água, você não sabe se foi lavado aquele tambor. Gelo que o cara fez. Há quanto tempo aquele tambor tem, que deve ter um biofilme que já é dessa grossura. Exato, assim, que é o que dá um gostinho característico. Eu peço para que não passe perto de mim, porque se passar, eu preciso tomar um mate. Outra coisa também, que é uma coisa bastante difundida aqui no Brasil, que é comida aquilo. Não é que a comida aquilo seja um problema. É que muitas vezes o que é para ser frio não está frio, o que é para ser quente não está quente. Fica tudo mais ou menos naquela, mais ou menos a temperatura. Então, isso é um problema. A torneirinha do mate, aquilo lá deve ser uma caca. Que lá, se fizer um suave dentro dela, deve dar para você fazer um cultivo de levedura maravilhoso. Quando eu estiver na praia, eu vou lembrar de vocês, mas eu vou tomar um mate. De novo, você vai fazer, Jana, o que eu disse. Você vai fazer sabendo do risco. Próximo, isso aí, por favor. Açaí. O açaí, ultimamente, tem sido um dos grandes causadores de doença de Chagas. Então, esse trabalho ele é agora de 2021, foi feito um levantamento lá no Acre, onde eles verificaram, mas o levantamento não é do Acre, é um levantamento de dados que estão publicados no Brasil como um todo, mais dados do Ministério e tudo mais. 70% dos casos novos de doença de Chagas está relacionado ao consumo de açaí. Então, é uma quantidade muito alta e é um risco muito alto também. Próximo, mais um alimento para arriscar. Isso é uma coisa que principalmente o pessoal mais idoso faz bastante e também quem tem que sair cedo para o trabalho larga comida para as crianças em cima do fogão. A comida fica lá em cima na temperatura ambiente do almoço para o jantar. Próximo. A gente tem que lembrar, gente, que isso não pode, porque você tem alimento e temperatura, que pode causar problema. Se tiver uma contaminação, esse micro-organismo vai conseguir multiplicar e pode provocar doença. Então, todo alimento que for preparado a mais, ou que sobrou do almoço para o jantar, ou você fez de manhã, que a pessoa só vai poder comer na hora do almoço, ele tem que ser colocado em vasilha adequada, porção adequada, para resfriar de maneira rápida. Ele não pode ficar horas para resfriar. E tem que ser guardado na geladeira. E depois, na hora de comer, ele tem que ser aquecido de maneira adequada. Sobras não podem, principalmente de carnes, não podem ser aquecidas mais ou menos, tá? É um risco bastante grande. Próximo. Agora passou para o outro. Esse é o que eu mais gosto. Que andou se falando que não pode soprar velhinha e nem pode estourar balão em cima do bolo, porque isso vai contaminar o bolo. Próximo. Gente, nós já falamos lá no começo, aquela curva de crescimento. Você precisa ter uma quantidade grande de bactéria, mas mesmo que você tenha uma boca completamente infectada de bactéria, no soprar,
O que vai cair no bolo é uma quantidade pequena. Você não tem a combinação de tempo para permitir que essa multiplicação atinja número suficiente para causar problema. E, normalmente, o que a gente tem na boca, principalmente, é estáfilo. Nem todo estáfilo aureus vai produzir toxina. É um número, uma percentagem pequena deles que produz. E mesmo que produzir, você não tem tempo suficiente para ele multiplicar, atingir 10 a sexta para produzir toxina. Então, gente, esquece desse detalhe, tá? Não faz sentido. Próximo. O que é que contamina o bolo? É isso. É prática higiênica inadequada quando está recheando o bolo. A história de corta o bolo e fica conversando as comadres em roda e bota a mão está machucada e usa para pôr o bolo. Próximo. Usa mousse, usa suspiro para fazer, suspiro para cobrir, mousse para rechear, feito com ovo cru. Então, isso contamina o bolo, realmente. Próximo. E aí você comete esses erros e deixa o bolo pronto à temperatura ambiente. Com um creme, por exemplo, no recheio, que não seja um creme com uma atividade de água baixa. A bactéria vai crescer e vai pronto, vai fazer o estrago. Não é porque soprou a velhinha, tá? Então, lembrem desse detalhe. Essa história, Rosane, causa muita controvérsia, porque para restaurante, por exemplo, comercial, eles têm que guardar na geladeira sim, eles têm que porcionar em bandejas de inox baixa, enfiar na geladeira imediatamente para que a troca de calor ocorra o mais rapidamente possível. Em casa, eu faço isso, mas eu já ouvi muita gente falar que não pode fazer isso, porque se puser na geladeira quente, estraga a geladeira. Ou, se você puser, vai condensar água que vai azedar a comida. Não tem. Se tiver numa vasilha pequena que permita a troca de calor rápida, as geladeiras atuais, elas não dependem mais de ventoinha para igualar a temperatura. Elas têm um sistema muito mais avançado. Então, não tem problema. Pelo menos isso foi me dito por pessoas da indústria de refrigeração. Próximo. E aí é nosso último. Eu tenho que ficar apavorada com tudo que eu vou comer? Foi o caso da Janaína. Próximo. Não, gente. A gente só tem que lembrar que risco existe. Viver é um risco. Viver é um risco. Então, a gente tem que lembrar que tudo pode ter um certo risco. Não existe alimento estéril, aliás, existe. Os alimentos estéreis são aqueles que são usados para sonda e esse tipo de coisa, que são alimentos especiais. O resto, tudo tem contaminação, faz parte da nossa vida. Nós precisamos desses micro-organismos que estão no dia a dia. A gente não precisa dos patógenos. Então, é sempre escolher com atenção, sabendo o risco que vai ter. Próximo. E lembrar, você ficou cismado, não gostou, está preocupado, não come, gente. Vai para outro lugar, vai comer um pãozinho puro, faz alguma coisa, porque a gente tem que começar a aprender a entender melhor o nosso sexto sentido, vamos pensar assim. Não é quantas vezes você viu uma comida e você falou assim, tá com a cara boa, não vou nisso, não. Quantas vezes você fala isso? Sim. Isso é fatal, é a gente se dar o direito de falar, não vai rolar, entendeu? Então, pensar sempre nisso, não comer em caso de dúvida, tá bom? E com isso, eu agradeço a vocês, fico à disposição se tiver mais alguma pergunta, e agradeço, então, pela atenção e por terem me convidado.
Nossa Imagina, adorei te conhecer. Muito obrigada por você ter vindo aqui com a gente, ter participado do Micromeio. É um orgulho muito grande para a gente. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Agradeço ao Marcos que fez esse convite para a senhora. Nossa, ele não foi um convite, não, né? Não foi um convite, foi um intimavite. Que isso, Marcos, não pode, Marcos. Não, brincadeira. É que eu estava com saudade de você, por isso que eu fiz assim, vamos falar, vamos. Ó, a semana que vem eu vou esperar vocês aqui, hein? Beleza, vamos ver se vai dar tempo, vamos ver. Semana que vem, gente, é congresso, né? E aí eu e o Marcos vamos participar do congresso, a doutora Maria Tereza também, e aqui nos bastidores... Não, ela não. Eu vou encontrar isso aí, ó. Um salgadinho. Maria Tereza não é clínica, não é clínica. Não, eu não sou da clínica. Gente, eu gosto do que entra, tá? Eu gosto de comida, não do que sai. Isso, tá bom. Então a gente vai... descrição. Olha isso, né? Desculpa. Bem, eu devia ser um pouco mais séria e respeitosa, mas não sou. Eu normalmente passo as perguntas para o pessoal, mas eu estou vendo aqui que tem elogios, né? Que olha, parabéns, palestra leve, divertida e didática, concordo, Alice. Obrigada, maravilhosa, né? Alice, obrigada por você estar aqui conosco. A Alice foi convidada para ficar aqui conosco aqui na sala. A Alice está super convidada a retornar ao Micromeio. Ela teve uma palestra aqui também sobre biobancos. Está gravado no nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela sua participação, Alice. Rosane, que participou aqui com a gente, nós aqui agradecemos. Rosane Perinha, minha prima. A Rosane está no Espírito Santo. E tem uma outra prima, né? Que a gente fala de uma prima, a gente fala da outra, que é a Paraguaçu, Brasil, que está na Bahia. A família toda apoiando. A família entrou hoje e, assim, muito obrigada pela participação de vocês e todos que estão aqui conosco assistindo, a dona Guimar também, obrigada pela participação, e todos vocês que estão assistindo aqui conosco. Eu só tenho a agradecer a esse projeto, aos participantes que vêm aqui conversar conosco e agradeço novamente. E muito prazer em te conhecer mesmo, de verdade. Amei. Tá? Disponha do canal, já está convidada novamente para retornar aqui conosco. O próximo vai ser sobre bordado, né, Marcos? O Ótimo. próximo vai ser sobre lanches na varanda, tomando um vinho. Com o frio de São Paulo. Tá certo. Pode ser também. Beleza, então. Muito obrigada. Beleza. A gente tem uma dinâmica, doutora Maria Tereza. Eu encerro, faço esses agradecimentos que eu já fiz, e o Marcos dá uns recados, e aí depois a senhora termina, encerra com uma mensagem... Vocês me pegaram nem para me falar disso, né? Pensar e programar alguma coisa. É improviso. Não, é improviso. Você fala, Marcos, eu penso. Tá. Fala rápido, Marcos, fala rápido. A senhora é ótima, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Boa noite a todos, tá? Saúde para todos. E Marcos. Vamos lá. Jana, muito obrigado por estar aqui. Maria Tereza, é um prazer inenarrável passar essa 1h30 contigo. Nossa, foi demais, né, gente? Nossa, não foi legal. São 9h15 da noite, passou light, como a Alice falou. Foi uma das palestras mais light que a gente teve aqui, num papo legal, fluido. Só para o pessoal que está na live saber, quando eu convidei a doutora Maria Tereza, muita gente já tinha falado de micro de alimentos, então a doutora Maria Tereza ficou assim, Marcos, vai ser enfadonho, eu vou falar de novo das bactérias, de novo de portaria. Então, como a gente já teve muita gente falando de portaria, de bactéria, a gente sabe que o mundo da microbiologia de alimentos ele é todo regulamentado, né? E aí eu falei assim, Maria Tereza, fala de uma coisa de um outro lado. Ela falou, tem uma palestra sobre isso, fato e fake. Eu falei, legal, fato e fake, vamos lá. É o dia a dia. Maravilhoso. Então, por isso que foi bem legal, foi bem bacana pegar um outro lado da micro de alimentos, que a gente não tinha pego ainda nesses 2 anos de Micromeio, para falar daquilo do dia a dia de uma maneira bem leve, né? Com um fundo científico, mas de uma maneira bem leve.
Agradeço o seu trabalho, gente. A doutora Maria Tereza teve o trabalho de fazer a palestra, montar para a gente. Pena que não ficou como eu tinha montado. Não, mas ficou bem legal. Foi bem legal. A gente lembra todo Pedimos desculpas, né, Marcos? Pedimos desculpas por isso, né, em relação à plataforma. Todo mundo que os palestrantes convidados para o Micromeio não recebem nenhuma ajuda de custo. O Micromeio não é patrocinado por nenhuma empresa. Estamos querendo patrocínio. Quem quiser fala com a Janaína, que é a dona do canal. Mas eu sou só marketing aqui. E aí é tudo aqui 0800. Todo mundo aqui faz porque gosta, faz porque quer falar com a gente. Pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente não conhece, então a gente acaba fazendo ciclo de amizade, né? Todo mundo sabe que na microbiologia esse mundo é muito pequeno, a gente vai se esbarrar em algum momento da vida, seja na porta de um laboratório, seja num congresso, ou seja num simpósio, a gente vai sempre se esbarrar. Então, agradeço a todo mundo que está aqui essa hora. Amanhã tem mais, 7h30 da noite, temos mais um assunto para essa semana, temos até sexta-feira, todo dia, 7h30 da noite. Lembrando, quem quiser o certificado dessa palestra com a Maria Tereza, vai lá no DM do Instagram, deixa nome e e-mail que a gente vai mandar semana que vem para vocês, tá bom? Doutora Maria Tereza, mais uma vez, muito obrigado e faça o encerramento para a gente, por favor. Então, primeiro comentário. Rosane, isso aqui não é minha casa não, tá? É fake. Essa coisa bonita aqui não é, que eu tive que esconder o que está aqui atrás de mim, por isso, tá? O piano tá lindo também, achei o ambiente maravilhoso, mas não é minha casa. Nos prédios de São Paulo, na noite, você não vai congelar, né? Se abrir a janela, congela. Gente, eu só queria lembrar para vocês o seguinte, nós, como eu falei e reforço, a gente tem que comer sabendo o risco que corre. Mas a gente tem que lembrar também que no nosso país a desigualdade ainda é muito grande. E nós temos muita gente que não tem acesso à comida. E essas pessoas não têm como tomar cuidados, como a gente falou aqui das coisas que precisa. Então, nós ainda temos um problema de insegurança alimentar, que é isso, é a falta de acesso à comida, de qualidade ou mesmo sem qualidade. Então, a gente tem que continuar batalhando para que mais gente possa ter acesso à comida, para daí começar a exigir qualidade e exigir inocuidade do alimento. Então, é isso só. E, mais uma vez, meninos, muito obrigada. Perfeito, Obrigado, perfeito. Foi muito legal. Obrigada a todos. Saúde, gente. Tchau, gente. Saúde, saúde. Tchau, Até amanhã. Tchau, obrigada. Como é que eu saio? Pode ficar. Tem um sair assim no alto.